Olá, está começando o Segurança em Foco, o programa da TV Mar, canal 25 da NET, que analisa a segurança pública e privada de Alagoas, do Brasil e do mundo. Hoje, o nosso entrevistado é o capitão Carlos Alberto. Ele é chefe da seção de planejamento, de instrução e operação do Batalhão de Rádio Patrulha. Com ele, iremos conhecer a operacionalidade do batalhão, os treinamentos específicos, como o policial chega à Rádio Patrulha. Vamos conhecer o que é a Rotan, a dinâmica na operação de apreensões de armas e drogas e muito mais. Ele já está aqui no estúdio e você não saia daí, porque o Segurança em Foco já está no ar. O Segurança em Foco está começando, o programa que é transmitido ao vivo pelo canal 25 da NET, pelo portal Gazeta Web e pelas nossas redes sociais. Hoje o nosso entrevistado é o capitão Carlos Alberto. Ele é chefe da seção de instrução, planejamento e operação do Batalhão de Polícia Rádio Patrulha. Rádio Patrulha, o raio, o pitbull. Nós vamos conhecer porque a simbologia da Rádio Patrulha tem um pitbull, um raio. Vamos conhecer como os policiais ingressam nesse batalhão de polícia especializada. Vamos conhecer as operações com motos, apreensões de drogas, armas e muito mais. Bom dia, capitão. Um prazer recebê-lo aqui em nosso estúdio e vamos ter uma conversa de polícia para polícia. O que é o Batalhão de Rádio Patrulha? Bem, bom dia a todos. Vamos iniciar aqui falando sobre um batalhão de rádio patrulha que tem uma história brilhante já dentro do cenário da segurança pública de Alagoas. O batalhão de rádio patrulha é um batalhão que já está em fase de desenvolvimento de um novo nome, tá? Que é batalhão de Rotan, Rondas Ostensivas Tático Motorizado. Por quê? Porque o serviço de rádio patrulha é desenvolvido por todas as unidades operacionais da Polícia Militar. Porém, como a rádio patrulha hoje é uma unidade especializada, que difere em termos de treinamento, equipamento, a gente está trabalhando para ser colocado o nome de Rotan, Rondas Ostensivas Tático Motorizada, por causa dessa diferenciação em termos de equipamento e técnica profissional dos homens que estão nesse batalhão. Mas a rádio patrulha, como já remete-se ao nome, nada mais é do que um serviço de radiopatrulhamento motorizado, que envolve patrulhamento de alto risco, incursões em favelas, rondas ostensivas com muita abordagem. E aí nós temos o nosso batalhão de rádio patrulha. Uma curiosidade que o nosso telespectador precisa saber: como o senhor chegou no batalhão de rádio patrulha? Como o senhor chegou à PM? Como o senhor desenvolveu a carreira militar para chegar a esse nível? Bem, meu ingresso foi pelo vestibular na época, em 2002. Ainda o concurso para oficial da polícia era pelo vestibular da UFAL. Então, tive a honra de entrar para as fileiras da Polícia Militar. Fiz o curso de formação de oficiais do ano de 2003 ao ano de 2005. E logo quando formei em 2005, já fui direto para o BOP. Na época, como o primeiro colocado de turma, poderia fazer uma escolha da unidade, sempre optei por ou BOP ou rádio patrulha. E aí, em 2005, o comandante do BOP soube do interesse que o primeiro colocado tinha de fazer parte do BOP. O senhor participou do curso de nivelamento para entrar no BOP? Passei. Nós, na época, fazíamos o estágio de patrulhamento tático, que ainda existe, que era o estágio de nivelamento para todo policial
que adentra hoje é o Batalhão de Operações Policiais Especiais. E em 2005, entrei no BOPE, só vim sair em 2016. Então, uma história longa no BOPE. Em 2016 não, minto. Eu só vim sair em 2019. Teve um período que eu passei na Senasp, né? No período aí de 2012 a 2016, eu fiquei na Senasp. Na Senasp, eu tive o privilégio de coordenar as operações Brasil Integrado, de coordenar as ações integrais de segurança pública dentro do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional. Nós tivemos a oportunidade de coordenar os cursos de gestão de ações integradas, curso este que até o senhor fez parte, participou na época que o nosso estado aqui estava para receber a seleção de Gana. Verdade. Né? E aí teve todos aqueles preparativos para a Copa do Mundo, onde eu fiz parte e me sinto hoje lisonjeado em ter feito parte de um grupo seleto lá na Senasp para isso. Iniciar a carreira já no BOPE foi, de fato, um grande marco na sua carreira que definiu esse seu perfil de operacional? Foi porque quando você sai da academia, você sai aberto a muito tipo de conhecimento, de diversas áreas. Você pode ir para um setor administrativo e adquirir experiência naquela área. E como eu fui para uma área operacional, que me identifiquei com a área, comecei a me especializar na área. Então aí comecei a fazer o curso de ações táticas especiais na Polícia Militar do Ceará em 2006. E aí comecei a fazer curso de resgate de reféns, curso de operações especiais na Polícia Militar do Amazonas. E aí comecei a fazer carreira apenas na área operacional. E diante disso, após a conclusão do curso de aperfeiçoamento de oficiais, foi que o nosso comandante-geral achou por bem me colocar na Rádio Patrulha para assumir um papel importante lá da parte de instrução e operação. Fundamental. Então, hoje eu estou nessa função de chefe da seção de planejamento de instrução e operação da Rádio Patrulha para auxiliar na capacitação técnica dos nossos profissionais. O senhor está transmitindo aos policiais que chegam na Rádio Patrulha o conhecimento que o senhor teve durante todo esse tempo da sua carreira, com cursos bastante assim, difíceis. O senhor tem experiência com explosivos, o senhor tem experiência em sobrevivência na selva. O que é que, assim, esses cursos incutiu na sua formação e o que o senhor repassa para esses novos integrantes da Rádio Patrulha? Quando nós fazemos os cursos, nós aprendemos toda a parte técnica operacional. Então, quando a gente agrega essa parte técnica operacional à experiência de rua, que a gente segue aquela tríade de treinar, operar e instruir, ou receber treinamento, operar e instruir, né? Então, quando a gente consegue montar essa tríade, a gente tem um profissional completo para a área da operacionalidade. Então, os cursos, eles servem para nós recebermos treinamentos técnicos operacionais adequados. E aí, a partir desses treinamentos, nós podemos operar de forma técnica e com essas experiências nós podemos incrementar nas formações de outros profissionais da área operacional. O senhor fez curso de explosivo. Você já teve a oportunidade de ir para a ocorrência com explosivo aqui em Alagoas? Quando eu fiz a parte de curso de antibomba, que era a parte de preliminar, de varredura, as varreduras preliminares. É diferente do contrabomba, que é aquele que vai fazer o atendimento da ocorrência, fazendo uma possível entrada manual para desativação ou desmantelamento do artefato. Então, nós temos um conhecimento genérico sobre essa parte de desmantelamento do artefato, mas as principais ocorrências, ou as principais demandas, melhor dizendo, envolvendo explosivos, foi mais para varredura. Nós tivemos aqui para receber o presidente da República, foi acionada a equipe antibomba do BOPE na época, para fazer a varredura preliminar para receber o presidente. Então, nós fizemos, e aí eu fiz parte da equipe, liderava a equipe de varredura. Então, a maioria das demandas que eu participei era sempre com demandas para a varredura, porque as ocorrências específicas com explosivos, elas não são tão antigas, posso dizer assim, elas são recentes. E aí nós já temos profissionais qualificados
para o atendimento dessas ocorrências onde você já tem um objeto identificado. Tá. Capitão, vamos apresentar um vídeo institucional da Rádio Patrulha Claro. que temos aqui. E com essas imagens a gente depois vai discuti-las. Toda a movimentação que tiver do vídeo a gente vai comentar depois a técnica empregada, enfim. Com certeza. José, por favor. O Batalhão de Polícia de Rádio Patrulha foi criado em 2001, a partir da Lei de Organização Básica da Polícia Militar de Alagoas, e começou a operar no segundo semestre, ainda funcionando no Cefap. O marco de sua fundação é comemorado no dia 21 de setembro. A base localizada na Rua Princesa Isabel, no bairro do Farol, foi inaugurada no final do mesmo ano, sob o comando do Coronel Brito e seu subcomandante, Coronel Gilmar Batinga. A partir do segundo semestre de 2017, o Batalhão de Rádio Patrulha foi completamente reconstruído. A reforma da base da RP é a concretização de um sonho antigo e significa a recompensa pelo comprometimento e abnegação dos guerreiros que combatem o crime diuturnamente para proporcionar tranquilidade e segurança a todos os alagoanos. Rádio Patrulha, Batalhão de Heróis. Parabéns pelo vídeo, como a gente registrou aqui, eu arrepio, né? Isso traduz o sentimento policial, muito, muito legal. Nós vimos aí imagens que diferenciam vários momentos e várias ações da Polícia Militar, principalmente da Rádio Patrulha. Nós vimos imagens de como as pessoas ingressam, né? Os novos integrantes da Rádio Patrulha. Como é esse ingresso? A pessoa se forma, ele é aprovado no concurso, faz o curso de formação e depois disso, para chegar no BPRP. Bem, eu costumo falar que o processo de seleção para ir para a RP, ele é natural. É um processo de seleção natural porque, assim, o recém-formado dos cursos de formação policial,
ele apresenta uma voluntariedade, ele tem que ser voluntário a fazer parte do grupo, é um grupo seleto. Vai dar classificação também do curso? Os primeiros escolhem as unidades? Pode acontecer, isso varia de curso para curso, pode acontecer, mas a gente vai primeiro para a relação daqueles que têm interesse. E aí, com base na relação dos que têm interesse, a gente vai pegando aqueles melhores classificados para classificá-los dentro dessas unidades que eles têm interesse. Então, hoje até é interessante que muitos dos nossos policiais militares, eles fazem questão de fazer parte da RP. Então, a gente tem até um critério maior para a seleção desses profissionais. Então, hoje, quando o profissional mostra essa vontade de fazer parte da RP, nós colocamos dentro da unidade e aí ele passará por um estágio de ROTAM. E aí, nesse estágio de ROTAM, a gente já identifica aqueles profissionais que a gente pode permanecer. Nós temos até a imagem, né? Isso, nós podemos permanecer com ele dentro da unidade. Esse é o primeiro passo para se chegar à unidade. Capitão, ocorre de você ter muita vontade e quando chega no curso, essa vontade não ser expressada pelo interessado? O sentimento não ser atendido pela capacidade que naquele momento o indivíduo fisicamente não tem, posso dizer assim. Eu quero muito, mas não tenho perfil. Naquele momento. Eu não vou colocar aqui não tenho perfil, porque assim... Pode formar o perfil. Posso formar o perfil. E isso é uma vantagem da Polícia Militar, porque nos cursos de formação ela consegue direcionar o perfil do profissional. E a gente não pode desistir de um vocacionado. Não. Então, o que é que acontece? Limitações físicas podem acontecer momentaneamente. Então, o que é que acontece? Os cursos hoje em dia, operacionais, eles exigem muito da capacidade física e intelectual também. Então, você tem que saber conciliar essas duas capacidades, físicas e intelectual, para você poder lograr isso nesses cursos operacionais rígidos, como tem o da Rádio Patrulha, que é o curso de operações de ROTAM. Se o senhor fosse traçar um perfil do profissional da RP, qual o perfil que o senhor traçaria? Bem, aí seria simples, é só remeter à nossa simbologia, que é a do Pitbull, que é a lealdade, agilidade, preparo físico e capacidade de adaptação às diversas missões que nós atendemos. É quando o aluno, o pretendente é atingido pelo raio? Quando o aspirante como a gente chama, rotanzeiro, o que é que a gente espera na sua formação? Quer que ele seja leal, seja ágil, que ele tenha preparo físico e que ele tenha capacidade de atender às diversas missões que nós desempenhamos. Qual o conteúdo programático desse curso do rotanzeiro? Bem, ele é um curso extenso, que envolve aí aproximadamente 45 dias. E aí nós temos desde posso dizer, as disciplinas mais genéricas, como direitos humanos, aspectos legais, fundamentação da abordagem policial e as disciplinas específicas que nós vemos aí com patrulhamento de alto risco. Nós temos também a parte de radiopatrulhamento motorizado com motos, com as viaturas 4 rodas. Nós temos também a parte de abordagem à edificação, que nós tivemos até a oportunidade de observar dentro do nosso vídeo, que é diferente da entrada tática, porque a entrada tática, isso aí já é de atribuição do nosso batalhão de operações policiais especiais. Então, nós temos todas essas instruções dentro do curso para poder habilitar o profissional, capacitá-lo tecnicamente para operar ainda melhor dentro do batalhão. Eu gostaria de aprofundar nessa diferença que o senhor fez de uma entrada tática feita para uma abordagem e edificação. Para uma abordagem e identificação. Conceitualmente, claro. Qual a diferença? Claro. Numa abordagem e edificação, nós temos uma suspeita de algo para que a gente vá verificar dentro daquela edificação se aquela suspeita há algum delito. Sem nenhum relatório de inteligência? Não, eu posso ter informações de inteligência de que naquele local há possivelmente tráfico de drogas ou alguém utilizando armamento de forma ilícita, e aí nós vamos fazer uma abordagem e edificação. Aí essa abordagem e edificação, nós vamos ter lá
os cuidados, os critérios de segurança para a gente poder fazer a abordagem. Na entrada tática, eu tenho um alvo definido, eu já tenho a absoluta certeza daquela situação, e aí eu vou fazer uma entrada tática que eu posso sair de um ponto básico para uma situação bem mais complexa quando envolve uma ocorrência com refém. Então, a entrada tática, quando a gente chama, que é desempenhada pelo time tático, ele vai ter que ter uma capacidade de resolução de uma ocorrência que envolva também um refém. Não é apenas a abordagem a edificação. Na abordagem de edificação, eu identifiquei o suspeito, não tem esse grau de criticidade, o que é que eu vou fazer? Vou fazer a abordagem, identifiquei o delito e vou fazer o procedimento adequado. Na entrada tática, eu já tenho a certeza, como uma ocorrência com refém, sei aonde ele está com o refém e vou fazer a entrada tática para tentar tirar o refém de posse daquele perpetrador. Mas na abordagem à edificação, os senhores cumprem todos aqueles protocolos, regras básicas do CQB, de estar sempre junto? Sem dúvida. Muitas das instruções que nós temos para abordagem de edificação, nós trazemos da parte de entrada tática. Porque o que é que acontece? Eu posso estar fazendo uma abordagem de edificação e na abordagem de edificação o indivíduo tomou alguém de refém. A partir dali, ele já não vai ser o profissional mais adequado para atender aquele tipo de ocorrência. O que é que ele deve fazer? Ele vai retrair, ele vai acionar através do COPOM, Centro de Gerenciamento de Crise, e o Batalhão de Operações Policiais Especiais para atendimento da ocorrência com o refém. Porque já passou para um outro nível. Mas até então, numa abordagem de edificação, é a gente identificar alvo, fez a abordagem, as pessoas dentro da edificação, verificou o delito e faz o procedimento adequado. Nós temos aí imagens, Zé, de entradas táticas, não, abordagem à edificação. Isso. Porque o básico é você ter os conceitos de entrada. Isso. Aí você evolui esses conceitos para uma entrada tática e uma abordagem à edificação. Se puder mostrar aí, José. Mais ou menos, essa é a abordagem de... Abordagem veicular. Veicular. Aí essa entrada. Nessa cena aí nós visualizamos perfeitamente técnicas da entrada tática. Técnicas da entrada tática. Por quê? Porque é importante para que a gente tenha a segurança devida como ocorre na entrada tática. A diferença da entrada tática, muitas das vezes, ocorre também com o time tático, porque ele tem que estar muito bem treinado para as diversas situações. Nessa situação, ele vai utilizar técnicas de como adentrar cada cômodo para identificar algum suspeito para fazer a abordagem. Nessa imagem aí a gente vê 3 policiais adentrando no cômodo. Geralmente a gente entra com 2, divide a área e... Por causa do nível de criticidade, porque o alvo já tem definido. E aí você já consegue diferenciar as situações. Então, quando eu não sei o número, a depender do ambiente, eu vou adentrando com aquele número para tomar todos os cômodos. Né? Como... Isso. Que é uma forma de entrada, inundar. Isso. E você faz isso de forma muito dinâmica, né? Em caso de edificação. Quando é uma abordagem de edificação, aí a gente vai ter que ter um pouco mais de cautela, porque, por exemplo, na abordagem de edificação a gente ainda não tem nada certo. Não tem nada certo. Então, entrando no desconhecido. Nós vamos entrando no desconhecido, que passa a ser, dentro da entrada tática, aquela entrada minuciosa. Vamos fazendo uma varredura, a varredura, tomada de ângulo, todas essas que a gente chama de técnica individual de combate, o operador vai ter que ter conhecimento para que quando ele faça uma abordagem de edificação, ele saiba como se proceder diante de cada adversidade que ele encontre dentro de uma edificação. Então, ele está entrando, ele está verificando cada cômodo, identificando o suspeito, ele vai trazer o suspeito até você para fazer a revista, a busca pessoal. Diferente da entrada tática. Qual é a diferença da entrada tática? Eu tenho um alvo definido, eu vou já para prender. Exato. Aí eu já vou certo daquela missão, eu vou ter que ser muito mais rápido. Por quê? Porque corre um risco daquela pessoa que tem um mandado ou que esteja em situação delituosa, empreenda a fuga. Na abordagem de edificação não, eu posso ter mais cautela em fazer cada coisa. E a dificuldade aumenta quando você tem um ambiente de baixa luminosidade? Aumenta ainda mais. Então,
até graças ao curso que nós temos até na polícia, curso de Low Light, que foi encabeçado aí o projeto pelo Coronel Bolivar, né? Esse curso foi de fundamental importância para os nossos operadores aprenderem a como lidar com a situação dentro de ambientes confinados com baixa luminosidade. Tem uma estatística que em operações, a letalidade nessas operações, vitimando policiais, é muito grande, né? E a gente não tinha, há 10 anos, 15 anos, baixa luminosidade não estava no currículo das polícias, né? Da matriz curricular, e fazia falta esse conhecimento. Faz parte, inclusive, da grade curricular do nosso curso. Nosso curso da Rádio Patrulha faz parte. Por quê? Porque o nível de criticidade aumenta. Muitas das vezes, o cidadão que está em atividade delituosa, ele está visualizando a ação da polícia, mas o policial num ambiente com baixa luminosidade, muitas das vezes, ele não identifica facilmente. Por quê? Porque quem sai de um ambiente com uma luminosidade alta e vai para um ambiente com baixa luminosidade, ele precisa de um determinado tempo de adaptação para adaptar-se, para conseguir melhorar a sua visualização num ambiente de baixa luminosidade. Para quem já está homiziado em um ambiente de baixa luminosidade, ele já está adaptado. Então, muitas vezes ele consegue visualizar a ação do policial e o policial não consegue, porque vai precisar daquele tempo de adaptação. E aí esse tempo é crucial. Então, o nível de criticidade aumenta. Então, é quando a gente valoriza muito a técnica de baixa luminosidade, que isso aí passa a ser uma vantagem muito grande. Sem dúvida. Conseguimos surpreender o meliante. Sem dúvida, sem dúvida. Então, as técnicas de baixa luminosidade, ela melhoram muito a capacidade do nosso operador obter êxito nas ações. Como a gente está falando aqui de ingresso na Rádio Patrulha ou na Rotan, qual o papel da mulher policial, como a mulher vem desempenhando esse papel na Rádio Patrulha? Como em todo o batalhão da Polícia Militar, é imprescindível a participação da mulher nas abordagens, porque nós precisamos fazer revistas em mulheres, a depender da necessidade da diligência, poderíamos até fazer uma revista na mulher, mas muito superficial, sem tocar. Então, a mulher é imprescindível por quê? Porque ela vai poder fazer uma busca pessoal mais minuciosa na mulher. A mulher da Rotan também é voluntariado? Também, todos os policiais são voluntariados. Inclusive, nós temos policiais femininas que são formadas no curso de operações de Rotan. Por falar em mulher na Rádio Patrulha, isso nos remete ao caso Isabelle. Que ensinamentos a tropa obteve com aquele incidente? Bem, um incidente triste até de se comentar, né? Mas em termos de procedimentos dentro da unidade, nós aumentamos o número de instruções com os armamentos, porque o operador ele precisa estar em constante contato com o armamento, treinando com o armamento, mesmo que seja em seco, não precisa ir para um stand de tiro para estar efetuando disparos, não. Mas ele precisa estar manuseando o armamento para minimizar os riscos de um disparo acidental. Então, aumentamos o número de instruções com o armamento. A partir disso, criamos regras para que ele saiba como pegar o armamento na reserva, saiba como proceder o cheque de segurança num caixão de areia, que é onde ele faz o cheque de segurança de um armamento, e como ele acondicionar esse armamento dentro da nossa viatura. E foi um ponto crucial porque hoje, devido ao fato, nossos armamentos longos que são utilizados em determinadas situações, eles só são carregados, porque aí eu vou entrar um pouquinho na parte técnica. Nós temos o municiar, o alimentar e um carregar o armamento. O municiar, quando a gente está colocando lá as munições dentro de um carregador. Isso. O alimentar, quando eu estou acoplando o carregador dentro do armamento. Isso. E o carregar, quando eu estou colocando uma munição em condições de disparo. Né? Então, nossos armamentos eles são alimentados, estão com os carregadores acoplados ao armamento, mas não estão carregados até o operador utilizar o armamento para uma determinada situação. Então, eles estão acondicionados dentro das viaturas, descarregados, porém, quando o operador desembarcar da viatura e necessitar do armamento longo,
ele vai carregar o armamento para a situação. E aí é uma situação bem mais controlada porque ele vai ter o controle de cano devido fora da viatura. A polícia do Rio, de São Paulo, também adota esse mesmo procedimento? O que acontece? Nós podemos analisar pelo perfil profissional de cada polícia. Eu não tenho como falar sobre qual é o procedimento da Polícia de São Paulo, porque talvez eles possam ter uma dinâmica diferente, uma instrução diferente. Hoje eu posso falar que as nossas instruções elas são voltadas para isso e o operador ele consegue responder ou agir instintivamente com base num treinamento repetitivo. Então, nosso treinamento repetitivo hoje é voltado a isso. Memória muscular. É memória muscular. Vou até diferenciar entrando aqui com a permissão do Tenente Coronel César Monte do BOPE, vou entrar aqui na seara do BOPE, é diferente. Por quê? Porque o nível de treinamento do pessoal que está lá e o tipo de ocorrência onde é participar do BOPE é diferente, então por isso lá já tem um padrão diferente. As armas já estão carregadas, mas por quê? Porque lá já o armamento longo já é uma arma primária. E o que seria uma arma primária? Ela vai ser a primeira arma utilizada na situação de abordagem. Na radiopatrulha, a nossa arma primária é a nossa arma de porte, a arma curta. E o nosso armamento longo, ele torna-se secundário a depender da situação. Então, pelo armamento ser um armamento primário no BOPE, ele já está sempre carregado. É uma diferença que nós temos, mas isso aí vai de unidade para unidade, e aí com base no treinamento é que a gente adota o procedimento mais adequado. Eu costumo diferenciar o seguinte, o policial que faz o policiamento rotineiro num batalhão, da própria rádio de patrulha, você está em busca da ocorrência, né? Você não sabe o que vai encontrar. Uma unidade especial como o BOPE, ela já tem uma ocorrência definida e já vai para lá até com um possível levantamento de inteligência. E aí o grau de dificuldade. É discutível a arma não... É discutível, mas aí o que acontece? A gente segue um protocolo que a gente acredita ser o mais adequado. Então, por exemplo, como eu falei, nossas armas elas estão descarregadas, mas não quer dizer que o operador não a carregue rapidamente. Entendeu? Porque assim, quando desembarcou da viatura, quando a gente desembarca da viatura, a gente vai desembarcar em uma situação que teoricamente está controlada para poder Não existe ameaça definida. Não existe. Então, para eu poder acessar o armamento longo e poder fazer uma incursão. No eu acessar esse armamento longo para fazer a incursão, eu vou fazer o devido carregamento da arma, para poder fazer a incursão naquele ambiente de criticidade. O israelense não usa arma carregada. Ele carrega no momento da ação. E até desafia para ver quem é mais rápido. São características até peculiaridades de uma força para outra. É por isso que eu nem fiz questão de comentar como seria o padrão de São Paulo, né? Porque cada um tem a sua peculiaridade e verifica qual a melhor maneira dele ter a sua tropa armada de forma adequada e segura. A melhor maneira é a melhor maneira que você treina. É a melhor, isso, exatamente. É aquela que você mais treina. É a que você mais treina, de fato. Eu não consegui me adaptar a fazer o carregamento na hora da ação. Eu sempre trabalhei com arma carregada. Felizmente nunca tive incidente. No caso do patrulhamento motorizado com moto, quais são as dificuldades, como vocês treinam, se vocês trazem experiência de outras unidades, instrutores de outras unidades para formar policiais bastante qualificados, né? É um tipo de policiamento que exige muita coragem, porque trabalhar sobre um veículo, né? 2 rodas, ele vai precisar ter uma destreza muito grande, tem que ter uma capacidade de movimentação sobre o veículo excepcional, porque você ter que sacar um armamento, pilotar a moto, tudo ao mesmo tempo, requer uma destreza fenomenal. Então, os treinamentos que ocorrem são constantes. Nós temos também instrutores de fora, porque para toda formação que é iniciada, a gente precisa trazer alguém de fora para poder passar a técnica mais aprimorada possível.
Troca experiência. Exatamente. E aí nós temos os nossos motopatrulheiros, né, que são da ROCAM, rondas ostensivas com apoio de motocicleta, que exercem um tipo de policiamento interessante porque ele tem uma facilidade de deslocamento muito grande. E as dificuldades que eles encontram, muitas das vezes, é com relação aos obstáculos que nós temos nas pistas ou nas vielas por onde eles passam, porque o risco de queda é muito grande, né? E muitas das vezes eles têm que pilotar a moto com apenas uma das mãos porque a outra vai estar com a arma empunhada. Então, é bem complicado trabalhar nessa área e aí nós precisamos ter o treinamento constante sobre a moto, porque é para a gente evitar desprazeres de ter alguém acidentado sobre a moto. Se tem um risco na condução do veículo, o risco inerente à profissão que seria ser atingido por disparo de alguém, é muito, muito complicado. É, bastante complicado. Nós hoje temos quartetos de motos, então eles nunca atuam sozinhos, é parecido com a viatura, 4 homens, e eles já têm a dinâmica de como proceder na abordagem, na forma da aproximação e como parar as motocicletas para poderem fazer toda a segurança a 360 graus no momento da abordagem. Essas motos são especiais, são adaptadas para o policiamento ou moto comum? Não, elas são motos que têm uma cilindrada um pouco maior, que têm capacidade de se adequar a diversos ambientes, não é aquela moto apenas para estrada, uma moto apenas para estrada de barro ou estrada de asfalto. Então, são motos que tenham facilidade de se adequar a esses dois tipos de estradas. E também tem uma capacidade de cilindrada que tenha condições de chegar o mais rápido possível próximo de veículos mais potentes ou coisa do gênero. Capitão, costuma-se afirmar que o BOP, a Rádio Patrulha, são as unidades mais letais nas suas ações. Se isso for uma verdade, quais são as causas? Eu vou até aproveitar a pergunta para fazer alguns esclarecimentos. Eu não vou dizer que é a tropa mais letal, eu vou dizer que são as tropas que participam de ocorrências com maior nível de criticidade, ocorrências essas que existem a probabilidade de maior confronto. E aí associam-se muito que são as tropas mais letais por causa desses inúmeros confrontos que, comparados às unidades ordinárias, não tem esse número de confrontos que existem nessas duas unidades. Então, elas são tropas treinadas para que, diante de uma situação de um indivíduo armado, ela saiba como responder àquela ação delituosa. E aí a questão da letalidade, ela está diretamente ligada a esse nível de criticidade e nível de confrontos que ocorrem. Tá? Mas aí eu gosto de não dizer que são mais letais, mas as que estão mais preparadas a enfrentar essas dificuldades, essas situações atípicas das ações delituosas. Vamos exemplificar isso. Você tem uma ocorrência na área do 1º Batalhão, 2º Batalhão. O comandante da área informa que essa ocorrência ela ultrapassa o grau de atendimento normal que aquela unidade faz. Capacidade de equipamento. Que eu posso colocar assim, vamos supor, a diferença hoje das unidades especializadas das unidades ordinárias, ela está sendo muito relacionada ao equipamento. Então, os equipamentos que estão nas viaturas especializadas, são bem mais equipamentos do que uma viatura ordinária que está para fazer o policiamento ostensivo. As viaturas da Rádio Patrulha, elas atendem ocorrências, os chamados do Copom, daquelas ocorrências mais complicadas, mais críticas. Quem define o Copom, o acionamento? Não, porque as viaturas da RP, elas têm liberdade de ação para atuar. Vocês buscam todo dia. Então, o que é que acontece? Quando nós ouvimos na rede rádio uma situação crítica que envolve um indivíduo armado, que já até efetuou disparo de arma de fogo, nós já nos prontificamos em atender aquela ocorrência. Nós temos liberdade de entrar em contato com o Copom e informar que a viatura da RP XYZ está em demanda aquela situação, aquela ocorrência. Além da fidelidade do Pitbull, tem alguma relação com o faro para a ocorrência, né? Tem, mas isso é muito relacionado à experiência policial.
A maioria dos policiais que nós temos hoje, eles têm bastante experiência na viatura de rádio patrulha. Aquela viatura que ele está ali o tempo todo procurando alguém com ação delituosa para poder coibir. Não é fácil sair para a rua para saber, sem saber o que é que vai ocorrer, né? Ninguém sabe. Não. Como é que vocês preparam, fazem a preparação para sair para a rua? Vocês têm algum ritual para isso? Nós temos sim. Então, é como nós falamos, nós temos que respeitar as nossas tradições, né? A história da unidade e as tradições. Então, as tradições são, nós entramos em forma de manhã, ocorrem as preleções diárias pelo comandante e pelos oficiais da unidade, que são exatamente as diretrizes do dia, né? São quais as operações, quais os locais de maior criticidade que precisamos recobrir, porque a Rádio Patrulha trabalha com recobrimento diário. As áreas com maior criticidade, ela está fazendo a recobertura daquelas áreas. Desculpa, recobrimento. Esse é um termo técnico que vocês vão fazer um patrulhamento que a unidade diária faz e vocês vão dar um plus. Isso, eu vou explicar. Cada área, cada batalhão de área, ele tem um local para fazer a cobertura. Ou melhor, cada batalhão ordinário tem uma área para cobrir, né? Então, o primeiro batalhão tem uma área de cobertura, o quarto batalhão tem uma área de cobertura. Então, a depender da mancha criminal, do nível de criticidade dessas áreas, onde haja necessidade de implemento da força policial, as viaturas da Rádio Patrulha, elas poderão recobrir essa área. Por que eu falo recobrir? Porque elas já estão cobertas pelas unidades de área. Mas aí os batalhões especializados vêm para recobrir ou dar uma força a essas unidades de áreas que já estão desenvolvendo o policiamento ostensivo. Essa atividade de recobrimento, ela já tem uma atividade, é precedida de uma atividade de inteligência? Com certeza, porque para a gente identificar que aquela área é uma área crítica, é porque já foi feito um levantamento estatístico de análise criminal, né? E foi feito um levantamento estatístico e análise criminal para nos direcionar para aquela área. Talvez por isso não. Uma das razões de vocês serem os campeões de apreensão de armas. Vocês têm a estatística? Temos. O ano passado nós batemos o recorde com 375 armas apreendidas no ano de 2019. Corresponde aí até mais de uma arma por dia. E isso não quer dizer que é porque as outras unidades não estão fazendo o papel ou aprendendo. Não, mas é mais porque nós temos uma liberdade de atuação, não só na área metropolitana, como muitas das vezes com a devida permissão em todo o estado de Alagoas, nós temos. Nós atendemos as ocorrências que são específicas envolvendo arma de fogo, né? Essas apreensões, elas correspondem a 25% de toda a apreensão de arma de fogo do estado de Alagoas, só da Rádio Patrulha. Né? E nós temos registrados mais de 12 mil abordagens no ano de 2019, a pessoa. Nós temos mais de 800 presos no ano de 2019 e agora, em janeiro de 2020, nós já temos mais de 56 presos e já aumentamos em em 2 unidades o número de armas apreendidas em janeiro de 2020, onde em 2019 apreendemos 31 e em 2020 já apreendemos 33 armas de fogo. Qual o tipo de arma que é mais apreendida? As mais apreendidas são os revólveres, seja de calibre 22, calibre 38, mas as mais apreendidas são os revólveres. Tem manchas específicas em que você diz assim, a gente vai patrulhar e vai pegar arma? Nós temos manchas específicas que identificam quais são os principais delitos daquela área. Então, vamos supor, identifico que a área está com a maior vulnerabilidade para roubo a coletivos, a indivíduos armados. Qual tipo de arma? Arma de fogo, arma branca? Perfil. Então, a gente consegue identificar por área pelo delito que está sendo praticado, corriqueiramente naquela área. Então, aí, vamos supor, tem roubos à mão armada. Qual é o local? Está sendo frequente? Então, a gente já consegue identificar que aquela área tem uma mancha voltada para aquele tipo de delito. Como atua a área de inteligência da Rádio Patrulha? É imprescindível. Por quê? Porque hoje os bandidos eles acabam se adequando a um determinado modus operandi da polícia e aí eles passam a evoluir
Faz a inteligência também. Passam a evoluir e nós temos que acompanhar essa evolução, evoluindo além da capacidade que eles tiveram de evoluir. E aí o que é que acontece? Esses indivíduos que estão cometendo os delitos, eles hoje estão com modus operandi que dificilmente o policial apreende uma arma de fogo sem que haja uma informação de inteligência. Tá? Então, não é mais a facilidade de quando eu entrei na polícia lá em 2003, da gente identificar um indivíduo portando uma arma de fogo para cometer um delito nas esquinas. Não é tão fácil mais dessa forma. Então, hoje em dia, eles estão fazendo ações muito pontuais. Buscam uma arma de fogo em determinado local, pegam aquela arma de fogo, já vão direto para cometimento do delito, já retornam, escondem a arma e eles não vão ficar, como a gente coloca... Volta para a reserva. Não vão ficar expostos a uma abordagem policial. Então, a gente precisa da informação de inteligência para a gente poder interceptar a ação delituosa. Eles copiam conceitos nossos também. Ele pega a arma na reserva, exatamente, né? Faz a ação e volta e devolve a arma sob até a cautela, né? Existe alguma relação de apreensão de arma com drogas? A apreensão de droga quase sempre é com arma ou vice-versa? Não, o que é que acontece? Não necessariamente, mas o que é que acontece? Para um indivíduo ele poder traficar, ele tem que ter alguém fazendo a segurança. Dificilmente você vai encontrar um indivíduo que esteja traficando e que não tenha alguém no suporte dando a segurança armado. Por quê? Porque senão ele se torna alvo até de outros bandidos roubarem o material ilícito deles. Proteção do território. Exatamente. Então, o que é que acontece? Muitas das vezes nós apreendemos a droga e não conseguimos identificar quem são os indivíduos que estão fazendo o suporte para a segurança deles. Mas, nas nossas apreensões, não necessariamente temos a apreensão da droga e da arma, mas ocorre que, em boa parte das nossas apreensões, nós temos apreendido drogas e armas de fogo em uma única ocorrência. O senhor já consegue identificar nessas ações que uma forma organizada de o olheiro, o segurança e depois que vem a boca propriamente protegida? O que é que acontece? Tudo isso hoje é de forma muito velada, muito discreta. Então, se nós chegarmos com uma viatura caracterizada para poder levantar isso, se torna muito complicado porque a gente não vai conseguir perceber. Então, quem é que faz esse tipo de levantamento? São os nossos profissionais de inteligência, para levantar como é que esses olheiros estão atuando, quais são os pontos dele, aonde provavelmente eles guardam a droga, aonde provavelmente estão os indivíduos dando suporte armados para a segurança da boca de fumo, como vulgarmente o povo chama. Então, a maioria dessa percepção é do pessoal de inteligência que nos abastece com informação para que a gente possa, num patrulhamento, fazer as devidas abordagens e apreensões. Capitão, a gente falou muito que a Rádio Patrulha chega para apreender, mas a Rádio Patrulha também faz um trabalho social, como a gente viu aí no vídeo. Dá para passar aí? Em que vocês fazem uma interação com a comunidade. Aí a corrida do raio, né? A corrida do raio. Eu vou até fazer uma menção que nós temos aqui a nossa corrida já marcada para o dia 27 de setembro, tá? Podem ocorrer ajustes de mudança de data, sociais, né? Mas o que é que hoje na Rádio Patrulha nós costumamos a disseminar frente à tropa? Nós precisamos ser admirados pela sociedade pelo que fazemos, né? Verdade. E aí nós fazemos ações socioeducativas envolvendo nossos policiais com o público em geral, para que eles se sintam à vontade com o trabalho que é desenvolvido pela Rádio Patrulha. Segundo o lema, RP, patrulhar e proteger. O cidadão tem que se sentir protegido e como uma força amiga do policial. Então, aí nós fazemos essas ações socioeducativas. Final de ano, nós fazemos ações de entrega, ações comunitárias para a entrega de mantimentos. Então, isso aí são ações traçadas pelo comandante da unidade para que a gente nos aproximemos ainda mais da nossa população. Nós temos aí 30 segundos para suas considerações finais, capitão. Agradeço a oportunidade de estar esclarecendo aqui boa parte do nosso trabalho feito na Rádio Patrulha. Tá? É um trabalho
difícil, árduo, mas gratificante para aquele profissional que ama a profissão que faz. Então, nós que fazemos parte da Rádio Patrulha, somos profissionais que amamos a nossa profissão e estamos para proteger a nossa sociedade. Por isso, como a gente vai construir um novo lema para a Rotan, mas ainda seguindo o lema da RP, patrulhar e proteger. Nos sentimos protegidos com a RP. O Segurança em Foco está terminando, programa que será reapresentado em horários alternativos aqui no canal 25 da NET TV Mar e nas nossas redes sociais. Até a próxima sexta.